Meu já tá gravando. Se alguém quiser colocar aí também na tela de vocês. Natasha, você consegue? Vou botar. Bem, ele não me permite mais. Mentira! Que Tô viva minha tela. Eu tô aqui, tô com medo de tirar e perder a conexão aqui. Gisele, consegue gravar aí? Gente, acabei de cair, tá dizendo que a conexão tá fraca. Eu tô com receio de começar e cair. Acabei de sair da sala e voltar. Vocês Não, nem então viram, tá vendo? como teve fé que não vai acontecer nada, Vamos confiar Carol. no potencial aqui da minha internet, tá, gente? Tá, vamos lá. Bom, primeiro, né, vamos tentar falar uma de cada toda. Vou começar falando e aí você, né, primeiro agradecer ao Pierre, né, pela disponibilidade, né, de aceitar o nosso convite, de fazer essa entrevista e você quer se apresentar, né, para a gente, né, para o pessoal que vai assistir, né, o vídeo, a entrevista, enfim. Você pode começar se apresentando aí para. Ok. Bom, meu nome é Pierre Ferraz, eu sou psicólogo, gestalterapeuta, trabalho na clínica já há 20 e poucos anos, perdi a conta aí. Sou pai adotivo de 2 meninos, né? Além de ser pai de um filho biológico, já tem 34 anos. Então, assim, os dois são pequenininhos ainda, têm 8 e 9 anos de idade, então na época bem daquela de estar arrepiando tudo aqui. E vocês convidaram aí para falar alguma coisa a respeito de adoção. Eu fiz parte do Flor de Maio, que é um dos grupos de apoio da adoção. Eu coordenei durante um tempo, junto com a Marisa Marques, que também é gestalterapeuta, também é psicóloga. Se vocês quiserem procurar também, vão encontrá-la. E o que mais que eu vou dizer? E fez todo o processo, né? Para adoção, a gente trabalha nos grupos de apoio à adoção para uma adoção que seja legal, permanente, para sempre, né? Assim, então, a gente quer que ela funcione de um jeito que seja bem tranquilo. Afinal de contas, no Brasil, a gente tem uma tradição de adoções, às vezes, que não seguem todo o curso, né, previsto. E estou à disposição para vocês perguntarem o que quiserem aí. Obrigada. Vou dar continuidade. Obrigada, Pierre. Pierre, assim, a gente, né, queria ter dado mais, assim, o foco maior na adoção, né? Mas a gente percebeu, né, que tem muita coisa ligada aí à família. Hoje em dia, a família não é mais aquela família pai, mãe e filhos, né? Então, a gente já tem, né, essa ideia, né, que não é mais isso. Mas ainda hoje, muita gente vê como a questão da mãe perfeita, né? Na visão da Gestalt, ainda mais agora, assim, né, para adoção, né, em termos de adoção, na visão da Gestalt, seria uma condição para a construção da ideia de família, essa mãe perfeita. Tem muito cliente, assim, não sei como é que chega um cliente lá para você, chega a falar sobre isso, como funciona assim um pouquinho dessa família e essa mãe que eu digo mãe, o cuidador. Perfeito. Então vamos lá falar um pouquinho. A questão de família agora mudou muito, né? Porque afinal de contas hoje se considera até a família interespécies. Uma pessoa que tenha animais, que tenham pets, que seja de estimação, que tenha um vínculo afetivo com eles, também é considerado família, né? Hoje em dia, mesmo eles não tendo direitos legais, etc., é considerado como família. Então o conceito de família se expandiu muito, muito em função da adoção. Até eu vou voltar a falar. Você falou de uma mãe perfeita. Perfeita é já um conceito meio estranho quando a gente fala de psicologia, né? Não tem um modelo. Em ser humano não existe uma regra. A gente não tem uma norma para adotar. Isso é muito fruto do nosso pensamento dedutivo. A gente tende a formar conceitos e tentar fechar conceitos. Mas todo conceito fechado é uma simplificação.
Então, uma mãe e um filho vão traçar uma relação que é única entre os dois. Então, qual é a mãe perfeita para alguém? Não tem. Você não vai conseguir saber disso nem depois que a pessoa crescer. Logicamente, aquela relação vai deixar marcas, vai deixar situações que a pessoa vai atualizar na sua vida, seja muitas vezes fazendo a mesma coisa, seja fazendo o oposto, ou reinventando outras coisas em cima daquilo que ela viveu. E tudo isso são relações que são produtivas, vão gerar pessoas de algum jeito. Então, perfeita não tem. Talvez você esteja se referindo até àquela ideia de Winnicott, da mãe suficientemente boa, né? Porque, assim, na psicanálise se discutia muito isso, mas ainda é essa tentativa de tentar fechar os conceitos. Então, Winnicott tinha a ideia de que se a mãe não atendesse a criança antes dela precisar de alguma coisa, aquela pessoa seria, né, um psicótico. Aí você vai pegar na psicanálise haitiana, você vai encontrar o oposto. Se a mãe tiver uma crise, alguma tensão que ocorra até o 2º mês de gravidez, aquela pessoa vai se tornar um psicótico. Só que isso não tem comprovação teórica nenhuma, né? Na prática você não encontra isso. Você tem pessoas que sofrem traumas enormes no início da gravidez e a criança cresce normal. Você tem relações que são muitas vezes simbióticas entre mãe e filho, e depois que ela se rompe, a pessoa cresce e se torna independente, normal, sem nenhum problema. Nós temos uma capacidade de nos conduzir para a saúde muito grande. Quando a gente fala das crianças, então, isso é constitutivo nelas. Elas vão estar sempre buscando funcionar da melhor forma perfeita naquele campo que está ali. Então, mesmo aquelas coisas que a gente muitas vezes não gosta muito, seja uma pirraça, seja uma briga, etc., normalmente é uma tentativa de se colocar no campo de uma forma que ela possa, inclusive, checar quanto você gosta ou não gosta dela. Se ela faz uma pirraça, ela está muitas vezes verificando se você vai permanecer ali do lado. No caso da adoção, isso às vezes ocorre mais ainda, mas em qualquer filho biológico faz isso. Eu lembro numa das reuniões do grupo de adoção que eu fiz no Café com Adoção, eu fiz a minha habilitação lá, uma pessoa que estava do meu lado virou para mim e disse assim: eu não sei o que eu vou fazer se algum dia o meu filho virar e dizer assim, você não é meu pai. Eu falei, então se prepara, porque o meu biológico cansou de dizer isso. Cada vez que ele ficava frustrado, dizia, você não é mais meu pai. Eu falei, não tem problema, você vai continuar sendo meu filho para sempre. Então, essas coisas ocorrem com qualquer criança. Elas vão buscar o campo como funciona. Quanto mais tranquilo e calmo a gente for para lidar com isso, mais fácil é para que ele ceda e possa se acalmar literalmente nesse campo de afeto que ele está recebendo. Quanto mais tenso, quanto mais ansioso a mãe tiver, mais difícil é para essa criança se adequar. Qual é a mãe perfeita? Não tem. Vai ter que ver a relação concreta que vai surgir entre ela e o filho. Eu percebo assim, né? A minha filha já está com 15 anos, né? E aí, entre as adolescentes, né? As amigas, eu percebo assim que elas meio que idealizam essa mãe perfeita. Por quê? Não gosta de ser repreendido, né? O adolescente, qual filho que gosta, né? Eu também não gostava na minha época de qual adolescente. Adulto que gosta, né? Qual adulto, né? Às vezes ainda mora com os pais, enfim, né? Cada um aí, às vezes até casado, os pais, né? A mãe está interferindo na vida, né, do filho, né? E aí eu vejo muito isso, essa coisa de acha que uma mãe perfeita é uma idealização deles, né? E aí, nos seus atendimentos, assim, já houve essa coisa, tipo, como é que a gente deve chegar, né, a tocar nessa questão, né, de, olha, não existe a mãe perfeita, né? Vamos brincar um pouco com isso. A primeira linha clínica de psicologia que tem é a psicanálise, né? O Freud pega uma ciência que era antes só teórica, né? Que estudava, sei lá, a cognição, o comportamento, uma coisa bem teórica, e ele se dá conta que existe uma correlação com a clínica. Ele faz a primeira das linhas clínicas. Já no Freud, você vai encontrar ele dizendo que você precisa matar pai e mãe para poder ser adulto, né? Do que a gente está falando? A criança pequena precisa desesperadamente de uma figura que proteja ela. Então ela idealiza pai e mãe. Eles viram heróis. Eles viram
alguém que tem poderes absolutos. Ele não entende nem porquê, mas ele atribui esse lugar e idealiza muito a mãe. Para que você possa se tornar um adulto independente, com a sua autonomia, você precisa romper um pouco com isso. Eu não posso ter autonomia se eu tenho alguém que é perfeito e que normatiza a minha vida, seja lá qual for. Desde o que eu vou vestir, desde o que eu vou comer, etc. Ela dá norma para mim. Para que eu seja autônomo, eu tenha regras próprias, eu preciso romper com isso. É nesse sentido que Freud via colocar a ideia de matar pai e mãe. Então, necessariamente, à medida que a gente vai se tornando adulto, a gente perde a idealização de pai e mãe. Isso muitas vezes é na adolescência. Não é à toa que a adolescência é sempre um momento de muitas crises. Porque a parte cognitiva vai ficando cada vez mais capaz de olhar e dizer, não, meu pai e minha mãe não sabem de tudo. Na verdade, eles sabem de muito pouca coisa, porque o mundo muda de um tal jeito que o que eu estou vivendo hoje, eles não viveram no passado. Né? Então, isso vai literalmente causando uma ruptura. Se a gente está tranquilo, essa ruptura é possível. Né? Literalmente, quando a gente fala de histórias, a maioria delas repete a trajetória do herói, que é exatamente isso. Você nasce numa comunidade, aí tem uma crise, se afasta da comunidade, faz uma trajetória e volta para ela, agora como dono de uma riqueza ou dono de alguma coisa. Essa é a trajetória do humano. A gente nasce criança, submisso a uma família, tendo que introjetar tudo aquilo que a família me dá. É assim que eu me aproprio da cultura. Minha família diz o que é bom, o que é ruim, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu devo usar, o que eu não devo, como me portar, como me colocar no espaço. Tudo isso é dado pela família, introjetado. E eu vou crescendo, descobrindo que tem coisas que eu quero ficar com elas, e outras que eu quero descartar, porque foram do passado. Né? Quando eu faço isso, literalmente tem essa crise, eu me afasto da família, cresço, me torno independente e volto para ela de outra forma. Volto como um adulto, capaz de sentar, discutir. Então, os pais do adulto são uma figura completamente diferente dos pais da criança. Não são mais os pais que são super-heróis, que são capazes de qualquer coisa, né? Mas são pais reais, em que você pode se relacionar, inclusive com as coisas que eles não são capazes, com os defeitos deles, com os problemas deles, sem precisar perder o afeto. Respondi para você? Sim. É muito importante essa questão desse afeto, né? Assim, você tem também a experiência, né? Tanto fiz biológico quanto adotivo, eu só tenho adotivo, né? Mas eu vejo, assim, a minha eu adotei com 4 anos, né? Não era um bebê, né? E como é importante para ela, assim, esse afeto, né? Esse acolhimento que a família, no caso, do meu marido, mas, né, o lar, né, o ambiente familiar foi importante para ela. E aí a gente foi observando várias coisas no desenvolvimento dela, desde de criança até agora, com 4 anos. E eu não entendo bem sobre isso. Ela fala para as pessoas, eu sou adotada, né? Uma vez uma menina falou, você é a cara da sua mãe. Ela, mas como se eu sou adotada? A criança ficou olhando para ela assim, porque isso ela ainda tinha uns 10 anos. Aí mas isso não é incomum. Né? Deixa eu dar uma dica. Tem alguém que está com o microfone aberto e está fazendo eco. Está escutando o que a gente está falando, está voltando o microfone. Eu vou voltar aqui. Então, isso não é incomum. Pelo seguinte, quando a gente fala que uma pessoa, boa parte do que a gente diz que parece tem a ver com o não verbal. Não é exatamente parecença física. Né? E isso a criança se apropria rapidamente. Quando ela convive com alguém de forma próxima, ela começa literalmente a fazer os gestos iguais, a se comportar igual, a responder igual, a ter uma entonação igual. E a gente olha e diz, nossa, mas como é parecido com você. Só que a gente não entende que muitas vezes o que a gente está dizendo de parecido é esse não verbal. Que aí sim, fica idêntico. Muitas vezes você olha e diz, caramba, isso aí sou eu que faço. Isso que ele está fazendo exatamente sou eu copiado aí. Então a gente vê isso, né? Formas de falar, expressões, né? Eu sou um pai mais velho, né? Então uso expressões de uma geração passada. Meu filho fala putz grila.
Né? Eu fico rindo assim, vão te zoar com isso aí. Fala, putz, grila no meio da turma, o que é isso? Mas ele usa, né? Ele me coloca nesse lugar idealizado e se apropria da própria linguajar que tem. Então, boa parte disso de parecer tem a ver com isso. Mas você tocou num ponto que é importantíssimo, assim, a questão do segredo, que durante muito tempo as pessoas, especialmente aqui no Brasil, tinham ideia que isso devia ser mantido em segredo. O filho adotivo não deveria saber que ele é adotivo, porque senão isso iria gerar problemas, ou mesmo num sentido de proteção da família, que ele ia querer conhecer a família biológica. São pensamentos que as pessoas têm, muitas vezes batem para elas como de uma forma meio negativas. Pois bem, o segredo é muito mais distorcedor da personalidade do que a própria questão da adoção. Ele não saber, ele ser privado da história dele é muito ruim. E mais, se essa adoção foi legal, quando ele for maior, ele tem o direito de ir lá e pedir o processo de adoção dele e ver tudo. Então você vai fazer um segredo de uma coisa que ele vai poder conseguir formalmente depois, sem nenhum problema. Né? Então a gente não vale a pena o segredo, até porque a descoberta desse segredo normalmente é que é muito mais complicado para a criança lidar. Porque ela descobre que aquelas pessoas idealizadas mentiram para ela durante muito tempo, que mantiveram isso escondido dela, que acharam que ela não era capaz de lidar com isso, que não confiaram no amor dela. Isso é muito pior para a criança do que saber que alguém a quis e colocou na família como filho. Né? Que é isso que acontece. A gente recebe o filho, até é muito comum essa expressão no movimento de adoção, dizer que o filho é filho do coração. Né? Porque as mães às vezes ficam, não nasceu da minha barriga, mas nasceu do meu coração. É uma expressão que e acho legal, mas assim, eu muitas vezes faço mais empenho para que as pessoas contem a história, inclusive falando da família biológica. Né? Inclusive, a gente precisa fazer as pazes com a história da própria criança. Porque a gente tem a mãe biológica dos meus filhos, né, a genitora, ela era menor, já tinha 2 filhos, né, e numa família completamente desordenada. Era drogadicta, tudo isso. Então, assim, o que eu vou negar para essas crianças de não falar disso? Elas não vão entender de onde vieram, porque todo mundo tem fotos da barriga da mãe, etc. Elas não vão ter. Né? Todo mundo vai ter foto lá quando tinha 1 aninho, 2 aninhos de bebê, elas não vão ter. E aí cada um deles lida de forma diferente. Mesmo sendo assim, eles 2, né, são 2. Um deles, por exemplo, trata do assunto com a maior leveza. Né? Quando tem uma das coisas que pais adotivos têm que lidar é que chega na escola, especialmente na primeira infância, tem aquele trabalho assim: apresente certidão de nascimento, diga quem escolheu o seu nome, não sei o quê. Isso fica truncado, né? Porque assim, não foi os pais que ele conhece como pais, né, adotivos. Então ele precisa conhecer a história para botar a certidão e dizer: não, sabe quem é essa aqui? Essa foi minha genitora, ela escolheu meu nome, etc. Mas agora eu moro com outra pessoa. Então, como eu vinha falando, um deles trata isso com maior leveza e normalmente chega a contar sempre na turma, né? Quando chega essa época, contava, agora já passou dessa época, contava para a turma como era o processo, como é que tinha ocorrido, como é que tinha conhecido a gente, como é que tinha vindo para nossa casa. O outro prefere não falar de nada desde que chegou aqui. Ou melhor, de nada desde antes de chegar aqui. Ele conta a história daí para frente sempre. Né? Num dos últimos trabalhinhos desse, a gente foi descobrir, a professora perguntou: olha, não veio trabalho. Quando a gente foi ver, ele tinha guardado escondido na mochila, ele não quis entregar. Né? Então, assim, mas você acha, Pierre, que nessa questão dessa outra criança que não fala muito abertamente sobre isso, você acha que aí pode existir alguma questão interna dela, alguma coisa que possa ser trabalhada para que futuramente ele consiga falar isso mais abertamente com outras pessoas? Só lembrando, assim, criança, até é uma expressão que a gente fala, criança normalmente é sintoma da família. Né? O que eu estou dizendo? Ela vai expressar as coisas que a família traz, mas ela não é uma tábula rasa. Então, para ele, de alguma forma, lidar com essa questão é demasiado. Então, ele prefere não falar, ou ele evita. Quando a gente fala, isso não impede que a gente não fale, a gente fala. Não atropela ele com essa coisa do tem que saber, tem que apresentar, tem que... Nada disso.
Mas a gente comenta. Toda vez que o assunto vem à tona, a gente comenta, fala, né? O Maior fala o nome da genitora, sem problema nenhum. Então, assim, essa história é conhecida. Para ele é pesada, né? Porque questões dele mesmo, né? Mas ele não tem isso muito bem resolvido. Já o outro está bem melhor. Então, assim, isso vai gerar problemas depois? Não, porque não tem nada para ser desvelado. Não é um momento que o segredo vai aparecer. Ele, com certeza, vai fazer as pazes com essa história em algum momento, né? É uma questão dele mesmo. Isso, uma questão dele mesmo. Já teve casos de adoção mais tardia, né? Tem uma pessoa que a gente conhece que adotou uma criança já quando estava com 16 anos, né? E aí, depois de um tempo já com ele, aí ele perguntou: você quer por acaso saber, né, sobre sua família biológica? Eu falei: eu já sei, eles entraram em contato comigo pelo Facebook. Não sei quem, não sei quem. Ele já conhecia. Hoje em dia essas coisas não ficam mais escondidas. Ele já conhecia a família biológica. Ele já tinha tido contato, a família já tinha perguntado onde ele estava, já sabia de tudo. Essas coisas não são mais escondidas. Não tem como ter grandes segredos assim. Vale a pena muito mais trabalhar na verdade. Agora já existiram casos de terapia. Desculpa, Gi. Estou falando com alguém. Não, a minha pergunta é que se já na Gestalt se já existiram casos de repente o adolescente ou a criança ela ser rejeitada ou pela família, né, ou a criança mesmo rejeitar a família. O que isso já aconteceu? Isso tem alguma forma que a Gestalt trabalha em cima disso para que diminua esse atrito, né, ou enfim, essa rejeição? Olha, isso ocorre sim. Existem situações que ocorrem devoluções da criança adotada. Não adotada, vou explicar isso direito, porque assim, a adoção é irreversível. Okay? Quando acaba o processo de adoção, você recebe outra certidão de nascimento e é seu filho. Acabou. Você não pode desadotar, você vai abandonar seu filho. Ok? Como qualquer pessoa pode fazê-lo. Né? Assim, mas não existe uma desadoção. Só que o processo é longo. Infelizmente, até digo isso por conta da justiça ser muito lenta, o processo é longo. Eu levei entre as crianças chegarem aqui em casa até receber a certidão de nascimento, né, já fechada, sentença e tudo, 6 anos. Então, não é pouco tempo. Né? Eles chegaram aqui com 3, 4 anos, recebi agora pouco. Ainda vem com erro, né, formal, ainda preciso trocar de novo, que veio com o nome do avô errado. Caramba, mas, que azar. Então, não, essas coisas... coisa que pode acontecer, né? Teve a situação com a gente que a gente foi buscar, enquanto isso, você fica com a criança na sua guarda, né? O que ocorre é uma guarda, como qualquer um pode dar a guarda do filho. Então, imagine que uma mãe tenha um problema e não esteja podendo cuidar do filho. Ela pode chegar e dar a guarda para alguém que possa, ou ela pode ir direto no juizado e dizer: olha, eu não tenho condição de cuidar, eu gostaria que meu filho ficasse em guarda até eu poder, né, arrumar um emprego, até poder pagar os alimentos, seja o que for. Né? Isso é possível, não tem nenhum problema. Né? Mesmo que seja entrega para adoção, também não há nenhum problema. Isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Né? Se a pessoa não quer a criança, não é para ser pressionada a ficar, não é para ser reclamado que ela está errada, etc. Ela deve, simplesmente, se tiver criança, ela vai até o juizado e diz: olha, eu quero dar em adoção. Né? Se for bebê, então, no mesmo dia ela vai estar na família adotiva. Para um bebê saudável, tem uma fila de 11 mil pessoas esperando. Essa questão da fila é sempre uma questão que as pessoas têm dificuldade para entender, porque a fila se forma em função da criança. Então, você chega lá e diz: como é que é essa criança? Quantos irmãos ela tem? Qual é a cor? Se tem doença não curável ou não, doenças intratáveis, síndrome genética, no fim das contas, ou não, se teve HIV ou não. Quando você coloca esses dados no Cadastro Nacional de Adoção, todas as pessoas que estão habilitadas e desejam aquela criança aparecem como uma fila. Aí a fila se forma. Então, assim, pode ser que aquela pessoa seja a primeira para uma determinada criança e não seja para outra. Né? Se chegar lá e abrir demais o espectro e você chegar lá uma criança fazendo de... É fácil. Crianças de mais de 9 anos de idade normalmente não tem nenhum pretendente no Cadastro Nacional de Adoção. Mas chegou uma criança de 10 anos, se você botar na fila, não vai aparecer ninguém, apesar de ter
30 mil pessoas nesse cadastro. Não vai aparecer ninguém. Né? Um outro problema que é o mais grave com relação ao cadastro é a questão da quantidade de irmãos. Raramente uma família desestruturada tem um filho. Normalmente tem vários irmãos. E a lei, o ECA, pede que não se separe essa família, não se separe os irmãos. Os casais heterossexuais, especialmente, tentam repetir o modelo biológico. Então o cara chega lá e diz, eu quero adotar uma criança, se possível entre 0 e 1 anos, saudável, né, para poder ser da minha família, da raça da minha família. Isso demora. Para achar uma criança isolada, saudável, de 0 a 1 anos, vai demorar muito. Porque, assim, se a família foi conhecida, se a família se desestruturou e procurou o Estado, ele vai, pelo menos por 2 anos, tentar reaproximar essa criança da família. Por 2 anos. Então, de 0 a 1 já praticamente desapareceu. De 0 a 1 ano, você vai achar muito bebês que são abandonados. Muito. Aí são poucos. E como tem muita gente pretendendo, termina ficando uma fila muito longa. Né? A gente já teve notícia de uma pessoa que esperou 9 anos na fila até conseguir a criança que ela queria. Né? Em contrapartida, os casais homossexuais não tentam repetir o modelo biológico. Vou ter um filho, vou esperar um tempo, ter o segundo, esperar um tempo. Normalmente eles terminam discutindo assim, quantos irmãos você tinha? Quantos você tinha? Ah, então a gente quer uma família de tal tamanho. Eles chegam lá e dizem assim, eu quero, já vi caso, eu quero 5 crianças. Todos os dois tinham tido família grande com irmãos, 5 crianças. Rapidamente apareceu, a pessoa já está sendo privilegiado. Não, não está, porque quando você diz, ó, aceitam 5 irmãos, aparece pouquíssimos na fila. Raramente alguém põe mais de um. Né? Antes de saber disso, eu já tinha escolhido adotar 2 ao mesmo tempo, até porque, assim, o meu pensamento é que eles viriam de um abrigo, então eles iam sair de um lugar só com crianças e iam vir para uma família de adultos, no fim das contas. Então, era ideal que eles fossem, pelo menos, tivessem um companheiro. Pensei logo em 2 irmãos. Só o fato de eu ter colocado 2 irmãos, eu não esperei nem 5 meses na fila. Assim que eu me habilitei, de tempos em tempos, você tem reuniões concentradas para rever todos os casos de adoção. Assim que eu entrei na fila, na próxima concentrada me chamaram. Não foi por isso que eu botei. A gente sempre fala disso nas reuniões de apoio à adoção. Você deve escolher de acordo com o que você quer. Se você acha que só tem condição de ter uma criança, coloque uma criança, ainda que vai esperar muito tempo, porque assim, o pior é você adotar mais do que você tem condição e depois devolver, que é um abandono duplo para aquela criança, né? Então, a gente tem esse tipo de coisa. Então, hoje em dia ainda tem muitas crianças esperando por adoção, justamente por conta dos irmãos. Em alguns casos até dramáticos, a gente conheceu que as 2 irmãs mais velhas, uma com 14 e outra com 16 anos, pediram ao juiz que separasse o grupo de irmãos, que elas sabiam que elas 2 não tinham mais condição de ser adotadas. E eles tinham um menor até com 8 anos, elas sabiam que iriam conseguir. Aí os 3 foram adotados, elas ficaram abrigadas. É dramático, né? É dramático. Muito. E como é que a questão de trabalho... Falando... Vamos lá, qual é? A Gisele está implicando comigo. Você fala, eu falo junto. Pois é. Então, diga, pergunte. Dá licença, Gi. Vai, Nath. Aí nenhuma das 2 vamos fazer, vai. Vai a pergunta? Ué, gente, agora ninguém fala. Tá. Como a Gestalt trabalha o núcleo da família em si? Não só a família adotiva, mas a família em si. Você vai ver qual é a fronteira que existe. Você vai ter crianças que a avó faz parte da família porque é ela que cuida. Muitas vezes é ela que fica com a criança o tempo todo. Você vai ter famílias que você não vai poder deixar de chamar a babá, por exemplo, para aquela terapia de família, porque ela é parte integrante, né? E assim, a gente vai discutir a fronteira de acordo com o que aparece, literalmente. Você vai ver aonde a criança coloca esses limites de quem está integrado. Ao mesmo tempo, às vezes, você vai ter figuras parentais que estão tão ausentes que não precisam vir. Né? Você pode ter um pai que, por exemplo, é separado e que simplesmente parou de visitar, porque em muitos casos a crise do casal termina afetando isso, parou de visitar, não vai mais,
não adianta chamar essa pessoa para terapia de família porque ela está fora da fronteira. A criança não convive com ela, não lida com ela, vai lidar só com ela imaginada. Né? Porque, assim, pai e mãe são constitutivos, então não tem jeito. A gente, se não tiver, a gente imagina. Né? A gente vai ter um pai morto, um pai que abandonou, mas um pai está lá. Uma mãe que é morta, que abandonou, mas está lá. Não tem jeito. A gente só se pensa a partir de uma relação que veio de um casal. Todos nós nascemos assim. Todos somos filhos biológicos de duas pessoas. E todos somos filhos adotivos da família que nos criou. Não tem como uma criança não ser as duas coisas ao mesmo tempo. Existem casais que muitas vezes não adotam a criança, mesmo sendo seu filho biológico. Terminam lidando com ela como um objeto, muitas vezes até de um objeto de disputa. Né? Quando a gente vai ver na parte de as questões judiciais, em alguns casos, são meio terríveis com relação a isso. De alienação parental, mesmo de violência contra a criança, porque simplesmente aquela criança virou só um objeto, não é mais uma pessoa, não é alguém com que se preocupa com que... Não tem ninguém que se preocupe com o que ela sente. Simplesmente ela está sendo disputada. Então, porque isso também vai muito da demanda dos pais, né? Vai muito da demanda daquele drama todo que aquela família está passando. Sem querer te cortar, por isso que eu falei da fronteira. Assim, sem querer te cortar, mas já que você tocou nesse assunto, assim, tendo em vista que o trabalho na clínica, ele funciona ali naquele momento, por exemplo, né? A criança está ali na clínica porque os pais levaram devido a um sintoma que apareceu nela. Mas fora, aí ali você vai ajudar aquela criança ali naquele momento. Mas fora da clínica, essa criança, ela encontra uma realidade totalmente diferente. Por exemplo, a demanda que os pais têm, né? Que os pais também precisam de uma ajuda terapêutica. Nesse caso, como que o psicólogo, qual é a indicação do modo que ele trabalhe para estar conciliando o tratamento da criança e o tratamento que os pais precisam, sem eles perceberem que precisam, entendeu? Sim. Como que quando você vai trabalhar com criança, não tem jeito. Os pais fazem parte do sistema. Não tem como você deixar de fora. Em qualquer linha clínica, tá? Não precisa ser só na Gestalt. Então, assim, você vai ter que fazer vínculo com os pais, você vai ter que orientar os pais, você vai ter que atender os pais de algum jeito para ver como aquilo está interferindo em como aquela criança está se desenvolvendo, ok? Todo mundo cresce, não tem jeito. O problema é o quanto a gente sofre com isso muitas vezes. Então, você vai olhar o que está mais doído. A Gestalt tem um olhar que... Você tem uma discussão que é bem legal, que tem a ver com uma coisa estética. Você vai procurar como o campo funciona melhor. Né? Mas o seu melhor não pode ser o melhor literalmente calcado em modelos filosóficos. Ah, não, sabe o que é? A mãe tem que ser assim, o pai tem que ser assim. Né? Uhum. Não é isso. Você vai procurar como aquilo funciona com o menor atrito entre as partes, com o menor sofrimento para todos eles. Né? Então, onde você vai trabalhar? A criança normalmente é o ponto mais fácil de trabalhar, porque ela está ávida de buscar esse local onde ela possa funcionar melhor, seja de que jeito for. Né? Vai ter crianças que vão demandar mais liberdade, alguns vão demandar mais controle, algumas vão demandar mais estímulo. Cada criança é um universo diferente. E os pais têm que olhar isso e começar a perceber. Só que, muitas vezes, a gente vem com imagens pré-concebidas das famílias de origem. Meu filho tem que ser assim. E o assim vai desde a profissão que tem que escolher até como se comporta. Né? Não, meu filho, sei lá, tem que se comportar bonitinho. Ele tem que ficar quieto aqui durante, sei lá, o casamento inteiro. Coisa que não faz sentido para criança, né? Levar a criança a uma festa de casamento é pedir para arrumar confusão, porque o que está vendo ali? Não sabe o que é casamento, não sabe. Aquilo não faz sentido nenhum, mas o pessoal leva e quer que fique quietinho. Não vai ficar. Ele vai buscar alguma coisa para se divertir. Se não tiver nada para se divertir, ele se diverte chutando a cadeira da frente, não tem problema. Mas aí ele diz, não, tá errado. Tá. Ele está buscando o ajustamento criativo dele. Toda família é assim, né? Então, muitas vezes, aquele medo, aquela raiva que está ali presente, tem a ver com relações que são anteriores até. Dependendo de como eu me relacionei com meu pai e com a minha mãe, eu vou traduzir isso na relação que eu tenho com meu filho. Ah, então eu vou repetir? Muitas vezes repete sim.
e repete do pior que tem. Eu brinco dizendo assim, a gente vai construindo estratégias, né? São hábitos que a gente tem, a gente constrói estratégias. Quando elas não vão funcionando, a gente vai indo cada vez para as mais remotas. Tanto é que quando não funciona tudo de vez, uma catástrofe, um terremoto, por exemplo, você encontra pessoas enroladas em posição fetal. Né? Por que ela enrolou em posição fetal? Porque nada mais funciona. Nada funcionou, então ela se enrola em posição fetal e espera. Só fica ali, parado, como se ela estivesse dentro da mãe. Então a gente vai tratando. Quando a relação com meu pai, com a minha mãe foi agressiva, foi ruim, eu muitas vezes vou ser desafiado de chegar a um ponto de tentar reproduzi-las. E aí a gente encontra violências contra a criança que antigamente eram normais. O pessoal pegava cinto, pegava fio de ferro, pegava as coisas, era uma tortura só. E às vezes se repete no dia de hoje, um dia isso é completamente incabível, mas foi porque aquela pessoa foi perdendo, né, literalmente as possibilidades de agir. Aí você tem que educar pai e mãe, dar mais recurso para ele, ajudar ele a construir uma relação com esse filho que não precise passar pela agressividade. Tá? Então, é desse jeito. Não tem como não tratar pai e mãe junto. Então você é terapeuta da família inteira? Não, porque não foi isso que a família demandou. A família não quer ser mexida. Só que sempre mexe, não tem jeito. Ela não quer ser mexida. Então você não vai dizer, venham todos para terapia que eu quero ver. Não. Só o meu filho que precisa, eu tô bem. Ele que é o problema, ele que é. Exato, né? Você falou além disso. Desculpa, pode falar que eu. Deixa eu só falar uma outra coisa que é importante. Para além disso, tem um outro campo que está junto com a criança, que é o próprio campo biológico. A gente nem sempre considera assim. Mas, por exemplo, se aquela criança tem um TDAH real, por exemplo, você vai ter muitos problemas com ela até se dar conta. Se aquela criança é tóxica, são questões que são neurológicas, literalmente. Né? Se eu tenho dificuldade no meu circuito de foco, eu vou ter TDAH. Eu vou começar a ler um livro e, no meio da página, eu não sei sobre o que é aquilo, e vou desistir do livro. Eu vou começar a ver um filme e em 15 minutos eu quero levantar, embora que aquilo não faz mais sentido para mim. Aí as pessoas dizem, não, tem que educar essa criança, tem que botar... Não vai conseguir. Então, se eu não olho também para a parte que é neurológica, que é biológica, no fim das contas, que está ali presente, e não só nesse sentido, às vezes está presente em outras coisas, e questões até mesmo, né, muito mais biológicas. Teve um dos casos que a pessoa adotou uma criança que que ela quis saudável. Pequena, né, adotou com meses, quando chegou um tempo ela não estava se desenvolvendo normal, o pessoal foi descobrir que ela não processava proteína, que ela tinha que se alimentar de aminoácidos, só que naquela época não tinha, então assim, ela ficava presa ao leito, tomando o tempo todo com bomba infusora alimentação, né, via nariz até o estômago, e tomando alimentação o tempo todo. Hoje ele já tem mais liberdade, porque já é capaz de botar numa mochila, etc, ele pode... Mas é parte do campo, não está crescendo. Ou mesmo a criança, às vezes, tem uma deficiência auditiva. Poxa, meu filho, né, não responde. Certo? Já vi casos que era isso. Depois a pessoa descobriu que a criança não ouvia, por isso ela não respondia. Né? Até identificar isso tudo, né? É um trabalho grande. Você falou um pouquinho dessa questão da natureza dos pais, né? De ter problemas com os pais, enfim. No caso dessa negligência que acontece na grande maioria da realidade de algumas crianças hoje, como que tem que ser o trabalho do psicólogo em cima dessa criança que teve uma negligência, aliás, foi influenciada de forma negativa pela negligência dos pais? Como que seria isso na clínica? Essa criança totalmente negligenciada de forma negativa. Eu vou entender que o negativo e positivo você está tomando como boa ou ruim, é isso? Isso, assim, partindo dessa questões da negligência física, né, que pode ser pela agressão, aquela negligência psicológica com a parada de ser uma criança desamparada, uma criança que foi rejeitada. Então, ainda assim, você vai precisar olhar como isso se refletiu na criança no momento presente. Porque a gente tem muitos pré-conceitos a respeito disso. Às vezes você vai ter uma criança que foi negligenciada, foi abandonada, e que ela vai desenvolver uma autonomia que você não esperava já naquela idade, e ela vai ser saudável. Outras não vão conseguir. Então, assim, como é que aquela criança lidou com aquilo? Claro que qualquer coisa deixa marcas em qualquer um. Qualquer relação.
todo o seu passado está presente com você, mais ou menos intensamente, de acordo com como aquilo marcou mais ou menos você. Na criança, mais ainda, porque uma das coisas que a gente faz quando a gente fica frustrado é descarregar essa energia no verbal, né? Por exemplo, você chega lá, o chefe briga com você, você diz, tá bom, chefe, sai da sala e sai xingando ele. Né? Você está descarregando a frustração no verbal. Você está falando coisas que você não falaria para ele de jeito nenhum, mas sem ele estar presente, você pode falar. Não vou pegar ele, vou tacar ele na parede, tá pensando o quê, não sei o quê. Aí ele chega e diz, pô, não, chefe, o que é? Então, assim, esse ajustamento pelo verbal a criança não tem. Então, ela fica com isso muito mais intenso, é muito mais fácil ela mudar o comportamento, por isso você vê certas marcas, até às vezes posturais, literalmente. Né? A criança que está sempre numa posição de desafio, sempre numa posição de luta, muitas vezes que ela viveu coisas que exigiam isso dela. Isso é bom ou ruim? Depende. Depende do que ela está vivendo. Uma criança que é negligenciada porque os pais não têm tempo para lidar com ela, muitas vezes ser independente é bom. Uma criança que tem a paz bastante presente, ser independente vai criar uma maior crise, porque os pais vão tentar educar e ela não vai querer. Então, o que é bom ou ruim? Não tem muito, tem que ver o que funciona ou não. Que marcas ficaram e como elas estão se relacionando com o momento presente. É claro que a gente entende que uma criança tem que ter sempre todo um acolhimento de afeto positivo agora no sentido de positivo de produtividade, de ser aquilo que ela precisa. Então, se ela precisa de estímulo, de estar sendo estimulada. Se ela precisa de continente, de estar sendo acolhida, vem cá, calma, tranquiliza, né? Fica um pouco mais aqui comigo, não vai não, fica aqui, não precisa ir para a briga sempre, porque a gente muitas vezes tem criança que tem que resolver tudo na briga. Então, a gente tem essa coisa, qual é o modelo que vai produzir melhores resultados? Depende da criança, depende dos pais, tem pais que não vão ter essa disponibilidade, e aí montar com o que é possível. Não adianta eu pensar no impossível. Essa mãe devia ser assim, esse pai devia ser assim. Se não é o pai real, é a mãe real que está ali, ela não vai ter. Então a gente vai precisar ver quais são os recursos que ela tem para desenvolver isso. Né? Entendi. Obrigada. Nós temos um artigo que fala sobre a vida intrauterina. E estava falando da importância da vida intrauterina, que a criança já no útero, ela já está participando do contexto familiar. Então, assim, uma paciente que está fazendo já terapia com gestalt terapeuta, ela engravida. Existe algum aconselhamento para que essa gravidez seja de uma forma mais tranquila, mais calma ou não? Isso não pode acontecer. A mãe tem que estar bem e não existe um aconselhamento específico para isso, para que ela tenha uma boa gravidez, ela faça de uma forma que a criança venha sem muitos traumas, porque pelo pouco que nós entendemos, assim, isso pode causar algum trauma na criança desde do útero, é isso mesmo? Então vamos lá, vamos brincar um pouco com esse conceito do trauma do Freud, né? O Freud achava que toda vez que você não conseguia dar conta do que você queria, isso gerava um trauma, né? Ou seja, era o princípio da realidade se opondo ao princípio do prazer, isso gerava um trauma e essa energia ia parar em algum canto, normalmente marcando a pessoa de algum jeito, né? Esse era o conceito bem freudiano. Para a gente é um pouco diferente na Gestalt. O que é a memória que muitas vezes fica muito marcada? Ela é muito marcada porque ela é importante até mesmo para a sobrevivência daquela criança. Então, por exemplo, uma criança que se queimou, e eu estou falando de um caso concreto, se queimou com um foguete de São João, né? E passou durante mais de um ano fazendo operações de trocando meia para poder recriar a pele, não sei o que, foi todo um sofrimento. Ela só desenhava foguetes, não tinha mais jeito, né? E eu vi uma psicanalista interpretar isso, não, ela está falando da questão fálica, do poder. Não, ela está falando do que ela viveu. Para sempre ela vai ter medo de fogo, não vai ter jeito, porque assim, aquilo foi muito profundo nela. Assim como quem é atacado por um animal, normalmente vai ter muito medo. A gente tem pavor de cachorro porque já foi atacada por um animal assim, então não quer chegar nem perto. São memórias que ficam profundamente gravadas porque, de alguma forma, naquele momento, elas foram importantes para mim, seja emocionalmente, seja biologicamente. Então, eu marco profundamente. Então, não são exatamente
traumas no sentido freudiano. São memórias que eu me esforço para não esquecer, porque aquilo é relevante para mim. Tá? Às vezes isso tem um cunho simbólico. Um exemplo clássico, medo de barata. Né? Por que tanta gente tem medo de barata? Porque a gente manda, né, as coisas manda as coisas embora pelo esgoto e a barata tem o favor de querer voltar do esgoto para cá. Então a gente fica horrorizado com isso. Assim, aquilo que eu descartei vai voltar para mim, aquilo que eu resolvi não quero mais vai voltar para mim e invadir a minha vida. Né? Então, assim, isso é o simbólico que a barata tem, né? Porque ela volta do esgoto para cá. Ela vive lá e vem de vez em quando passear para a gente. Até o pessoal brinca. Eu acho muito engraçado dizer, não tem barata voadora, que a gente tem mais medo ainda. Toda barata voa, né? Ela prefere andar, mas todas elas voam. Quando está muito cheio o esgoto, elas saem voando e achar um outro lugar melhor para morar. Normalmente é a casa da gente. Voltando lá para isso. Às vezes tem um cunho simbólico. Se aquilo que eu tento evitar em mim é tão intenso, às vezes eu tenho medo que isso volte. E eu posso representá-lo numa coisa dessa. Da mesma forma que eu falei do mito do herói, que está repetido em tudo quanto é história, né? A gente até hoje conta a história do Batman, do Super-Homem, etc. Tem um cartaz que eu gosto de brincar, que assim, tem o Batman e o Super-Homem, né? Os dois são órfãos, e a diferença é que o Super-Homem foi adotado, né? Então, assim, o Batman é todo soturno, todo dentro, e o Super-Homem é para fora. Então, assim, a gente termina colando essas coisas em histórias, colando essas coisas em medos, colando essas coisas no que a gente tem. No fim das contas, marcas vão ficar? Vão, sempre. Elas são traumas, assim? Não. Aí vamos ver o que ocorre. Eu vou maturando o sistema nervoso central, literalmente, desde dentro do útero até os 21 anos de idade. Literalmente. Então, a nossa gestação vai acabar aos 21 anos de idade. Eu começo maturando a parte, né, que tem a ver com a visão aqui atrás, e eu começo a poder relacionar com o corpo. Depois eu vou maturando a parte que tem a ver com o comportamento físico, o bebê, por isso a gente tem que estimular muito a correlação mão-olho no bebê, né, para ele pegar coisas, medir distâncias, saber como é que é, perceber onde é que ele acaba. Né? Chantal é ótimo para bebê, porque você diz para ele, olha, até aqui é você, daqui para cá não é. Né? Ele começa a entender onde ele acaba e onde ele não acaba, qual o limite que ele tem, qual é a relação que ele tem com o universo, que para ele ainda está confuso. E vai indo, aos pouquinhos. Né? A parte do comportamento propriamente dita vai maturar entre 21 e 28 anos de idade. Não é à toa que adolescentes têm comportamentos que a gente olha e diz, não entendo. Qual é a graça de alguém ser surfista ferroviário? Vai andar lá perto da linha de alta tensão para quê? A gente adulto não vê graça, mas ele, adolescente, vê. Porque ainda não maturou a área que cuida disso, cuida da preocupação moral, cuida da adequação dele com o ambiente. Então, dá uma série de coisas. Durante esse período todo de maturação, a gente vai absorvendo formas de estar no mundo. Então, dependendo de como a mãe e o pai se relacionam com uma criança de 4, 5 anos de idade, isso vai ficar no comportamento físico dele, a forma como ele anda, a forma como ele se põe. Dependendo e vai por diante. Então, é importantíssima a educação, tanto parental quanto da escola, porque ela vai formando hábitos. Né? E quanto mais hábitos eu tenho, mais fácil é para eu resolver uma série de coisas. Se eu tiver tido uma vida rica, né, rica culturalmente, que eu estou falando, com um monte de coisa acontecendo, e às vezes é mais rico uma vida de criança que vive num lixão do que numa criança que vive trancada num apartamento pequenininho na Zona Sul. Né? Percebe que lá eles vão explorar todo o universo dele em 2 tempos, já acabou, não tem mais nada para explorar. Quem vive no lixão está tendo sempre coisas novas, né? Ainda que não sejam saudáveis, ainda que dê problema, mas está tendo coisas novas. Então, a vida rica que eu estou falando não é de grana, é vida rica de estímulo. Voltando ao que eu estou falando. Para quem teve uma vida rica de estímulos, aprendeu a lidar com um monte de coisa. E ele lida com as coisas também de maneira mais fácil. Se eu aprendi a resolver com o meu coleguinha quando a gente briga, sem precisar que venha uma autoridade resolver, eu não vou ficar discutindo com o vizinho quando for adulto. Vou chegar lá e discutir com ele, dizer, o que a gente pode fazer aí? Né? Vamos acabar com essa história, a gente mora um do lado do outro, esquece aí. E pronto. Agora, se eu não, lá no início, eu não aprendi, resolvi sempre na briga, resolvi sempre socando, eu vou querer socar o vizinho. E vou ter que usar muito o meu ego para não fazer isso. Já o outro que não foi treinado assim, tira isso mais de letra.
Então, os hábitos são importantes porque vão ensinando a gente como agir, como resolver determinadas coisas. E isso é importantíssimo ir sendo formado. Isso é a própria aculturação que vai se dando. É a introjeção da norma que vai ficar gravada neuronalmente na criança. E ela passa a repetir. Entendi. Então, assim, para a gente poder tentar encerrar, né, até para seu tempo também, a gente estava pensando aqui, assim, né, eu construindo aqui uma ideia que, para mim, né, você como terapeuta já experiente, pode, de repente, falar um pouquinho para a gente, e, na verdade, que o importante para a criança é aquele afeto, aquele lugar acolhedor, né, na família, seja ela constituída de pai, mãe, ou só pai, ou só mãe, enfim, de avó, né, aquela pessoa que está acolhendo, né, e como isso é importante para a criança, que, independente se ela foi adotada ou se é biológica, criança expressar, ter a sua criatividade, que as pessoas que estão cuidando tenham um olhar, uma visão diferente para a criança, olhar para como a criança, porque eu percebo, às vezes, um pouco, que os pais, eu não sei por conta de tempo, né, essa vida agitada, eu acho que agora eles estão, de repente, olhando um pouquinho mais por conta desse isolamento aí da pandemia, eu acho que agora eles estão mais, né, alguns, né? E você não acha assim que isso que é importante, esse acolhimento, essa questão de estar ali na família, para a criança ter um bom desenvolvimento e, de repente, ser um adolescente que consiga resolver seus conflitos, né? A questão da idade, né? Que sempre tem, ser um adulto. Porque problema todo mundo tem, né? Se é da infância, se é da adolescência, se vem já adulto, eu acho que problema todo mundo tem, mas que possa conviver com esse problema de uma forma mais leve, que consiga aí resolver, independente se é adotivo ou biológico. O que você me diz sobre isso? Vamos lá, você estava falando, eu lembrei de um professor meu que brincava com isso, dizendo assim, que as famílias ensinavam muitas crianças a amar, mas esqueciam de ensinar a odiar. E aí vamos explicar isso melhor. A gente, se você pegar o próprio ciclo de contato, tem isso também. Você tem um momento que é interno, um momento que é externo, ok? Então a gente tem relações que têm que ser resolvidas dentro e outras fora. Quando alguém me ama, ela está sintonizada com o que eu quero, né? E por isso é importante que a criança tenha alguém amando ela. Por quê? Ela não tem condições nem físicas, nem psicológicas de dar conta de tudo que ela quer, né? Nem mesmo de saber o que resolve para ela. É claro que ela não vai preferir muito mais brincar do que ir para a escola, porque ela não percebe nem o que aquilo traz ou o que não traz para ela. Então, é preciso ter alguém que esteja junto e explicando para ela o que é, né? Então, esteja com os seus desejos sintonizados. Isso é importante também. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente perceba que há momentos de individuação, bem aquela coisa, né, que a gente pulsa entre fusão e individuação. A gente vai pulsando o tempo todo, em qualquer relação, seja a minha com a minha profissão, a minha com a minha mulher, a minha com o meu filho. Tem momentos que a gente é um, literalmente o que eu quero é o que ele quer, o que ele quer é o que eu quero que ele esteja feliz, ele quer que eu esteja feliz. E tem momentos que a gente está separado, né? O que ele quer eu não quero, o que eu quero ele não quer, e a gente está separado. É preciso também respeitar essa coisa também. Então, a estabilidade que a criança precisa não é só do afeto, no sentido do afeto positivo do amor, mas do afeto também dizer que, olha, nesse momento eu estou com raiva, eu não quero, não vou fazer o que você quer, mas eu continuo amando você. Você pode se separar, você pode, né, reclamar das coisas, ficar com raiva, até ir lá para lá, ficar emburrado, porque quando você voltar, eu estou aqui de novo para fundir de novo com você. Quando você vai acostumando nessa pulsação, você literalmente vai fazendo os ciclos de contato. Essa pulsação é tipicamente o ciclo de contato, onde eu estou antes, percebo minha necessidade, vou ao mundo tentar brigar por ela, vou conseguir alguma coisa disso e volto, né? Então, assim, é o próprio ciclo de contato. Se a gente lembrar, cada vez que eu faço a volta, eu estou atualizando meu self. E isso é crescer.
Isso não acaba nunca. Tem gente que diz, não, agora eu sou adulto, não precisa aprender nada. Mentira, a gente continua aprendendo a cada instante. Né? Cada vez que a gente se apropria de alguma coisa, acomoda ela dentro da gente, a gente cresce de novo. O self se muda, o self passa a lidar com o mundo de outra forma. O self para Gestalt é literalmente funcional. É a forma como eu lido com o mundo, a forma como eu estabeleço minha fronteira e que trocas eu faço por essa fronteira entre eu e o universo. E aí, no sentido qualquer que você queira dar no universo. Eu posso ter uma relação com, sei lá, com o cosmos que, para mim, seja completamente diferente do que o outro tem. Né? Então, assim, na relação que eu tiver, é preciso que a gente consiga viver as duas polaridades. Então, assim, que a criança precisa de suporte para as duas polaridades. Naquele momento que ela está com raiva, que ela não quer, que ela queria outra coisa, que ela queria comer outra coisa, dormir outra hora, e vai ter, né? Ou mesmo que, não quero você, eu quero conhecer minha família biológica, no caso da adoção, eu quero... Tá bom, vai lá, conhece, não tem problema. Se eu confio na relação que eu estabeleci, isso vai acontecer e vai pulsar de novo. Né? A criança pode ir lá, pode conhecer a família biológica. E se ela quiser ficar lá, se for melhor para ela, tudo bem. Hoje, a própria justiça, né, questiona se não deveria ter os nomes todos dos genitores e dos pais adotivos. Porque imagina, por exemplo, que haja alguma coisa boa com um genitor, que de repente, vou brincar com isso, ele ganha na loteria, a criança não tem direito a essa herança? Por que não? A gente não privilegia o melhor para a criança? Então deveria estar inscrito lá, mas muita gente não quer. E de fato até hoje não é. Sai uma outra certidão com o seu nome. Os nomes dos genitores originais desaparecem. Né? A gente precisa aprender a lidar com as duas polaridades. Tem momentos que vai estar separado, e na adolescência, então, muito separado, né? Vai questionar tudo, questionar o que eu visto, o que eu faço, né? Na minha profissão, tudo vai ser questionado, e aí depois isso vai pulsar do mesmo jeito. Se a gente tolera essa pulsação, a gente pode crescer. Se a gente não tolera, a gente fica cristalizado numa posição. Na adoção, mais ainda. É preciso que eu permita que a criança pulse como todos nós precisamos. Então, naquele momento que ela está mais afastada, ok, deixa ela mais afastada, mas esteja ali disponível para quando ela voltar, porque ela vai voltar. Sempre ela vai estar lá buscando de novo o afeto, no sentido do carinho, do amor, da proximidade. E tem momentos não, que ela quer ficar lá sozinha, desalizada, brigando com as coisas dela, não tem problema. Acho que é nesse sentido que a gente precisa ter o afeto nos dois lados, né? Tanto saber como acolher, estar junto, como saber como dar espaço para que o outro possa crescer também. Pierre, adoramos. É assunto para horas, né? Sim, sem dúvida. Nossa, poderia virar a noite aqui conversando, gente. Que assunto abrangente. A gente morrendo de medo do tempo. E o legal é que tem coisas que dá até pra gente, a gente acaba se encaixando, né? No que ele tá falando. Eu falei assim, meu Deus. Tudo que é humano. Preciso melhorar minha situação com os meus pais. Vai refletir no meu filho. Meu Deus. Tudo começa com afeto. Afeto e a família. Isso aí. Então, a gente quer agradecer pela oportunidade de te conhecer, um pouco do seu trabalho, que é, assim, né, terapeuta, eu acho que é muito importante, né, na vida de todo ser humano. Todo mundo devia fazer terapia. Eu acho muito importante isso. Enfim, mas agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade. Tá bom? A entrevista eu achei maravilhosa. Foi muito enriquecedora. Muito obrigada. Foi bastante esclarecedora. Obrigada pela paciência que você teve com a gente, pela disponibilidade. Muito obrigada mesmo, de coração. Ok. Obrigada, Pierre. Então, até a próxima. Sabe, a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.